Fala, nação santista, aqui é a Melissa Leal e você está assistindo a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Um lembrete especial para todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like aí embaixo, comentários de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa mandar um super beijo pra você. E não se esqueçam de hypar o nosso vídeo, hein? E aí, bora pra mais um? Primeira notícia. Negociação com Mike esfria e Santos projeta a chegada do lateral apenas em 2026. Enquanto o elenco do Santos trabalha intensamente na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, a diretoria liderada por Alexandre Matos continua ativa nos bastidores, buscando reforços que possam elevar o nível do elenco no segundo semestre de 2025. Entre os nomes que estiveram em pauta, o lateral direito Mike, atualmente no Palmeiras, era uma das principais opções para assumir a posição na equipe de Fábio Carille. No entanto, as tratativas esfriaram nas últimas semanas, e o jogador só deve vestir a camisa santista a partir de 2026. Mike, que tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025, foi alvo de conversas entre Matos e o presidente Marcelo Teixeira, com a intenção inicial de antecipar sua chegada para logo após a participação do Verdão no Mundial de Clubes. O plano, no entanto, não evoluiu conforme o esperado. Segundo a apuração do portal Bolavic Brasil, o Palmeiras não demonstrou interesse em liberar o atleta sem compensação financeira. Como o Peixe não pretende investir altos valores nessa posição no momento, a negociação foi deixada em compasso de espera. Internamente, a avaliação é de que o setor já está razoavelmente bem servido. O elenco alvinegro conta atualmente com Igor Vinícius, recém-contratado junto ao São Paulo, além de Aderlan e o jovem JP Chermonte. Com esse trio à disposição, a diretoria entende que não há urgência em desembolsar valores por um jogador que pode assinar pré-contrato gratuitamente em janeiro de 2026, chegando a Vila Belmiro sem número custos ao fim do seu vínculo com o rival. Apesar do recuo momentâneo, o nome de Mike segue no radar do Santos. O experiente lateral de 32 anos agrada a comissão técnica e é visto como um reforço pontual para a próxima temporada. A estratégia agora é aguardar o fim do contrato do jogador com o Palmeiras, evitando gastos desnecessários e mantendo o planejamento financeiro para reforços em outras posições. Paralelamente à situação de Mike, Alexandre Matos também tem se movimentado em busca de mais nomes para o setor ofensivo. Após as contratações de Igor Vinícius e William Arão, o foco se voltou para um atacante de velocidade que atue pelos lados do campo. O nome mais desejado é o do uruguaio Brian Rodrigues, que defende o América do México. No entanto, a pedida de aproximadamente 50 milhões de reais tem dificultado a negociação. Além disso, o atleta é cobiçado por clubes dos Estados Unidos, o que torna a disputa ainda mais acirrada. Outro sonho da diretoria santista é Rafael Veiga, meia do Palmeiras. Apesar de ser uma opção vista com bons olhos, o jogador é ídolo no atual elenco de Abel Ferreira e, segundo informações dos bastidores, desperta interesse de clubes do exterior, como o Inter de Milão, Itália, além de equipes do México e dos Estados Unidos. Diante desse cenário, a chance de uma transferência interna para o futebol brasileiro se torna remota neste momento, embora o Santos continue monitorando a situação. Enquanto algumas tratativas se desenrolam e outras se complicam, o clube também trabalha na reformulação do elenco. Um dos casos mais relevantes é o de Vinícius Anocelo, que deve deixar o Santos nos próximos meses. O meio-campista está disposto a escutar propostas de clubes europeus e acredita que este seja o momento ideal para tentar uma nova experiência no exterior. Sua saída abriria espaço na folha salarial e poderia render recursos para que Matos invista em novos alvos na próxima janela. Além disso, o diretor de futebol planeja utilizar eventuais vendas para ajustar o elenco e reforçar setores prioritários. Um dos possíveis nomes a serem negociados é o jovem JP Chermonte. Caso o lateral seja transferido, o dinheiro arrecadado poderia viabilizar novos investimentos para a temporada de 2026, incluindo a contratação definitiva de jogadores como Mike, sem comprometer o orçamento do clube. Mesmo sem garantir reforços imediatos, o Peixe tem adotado uma postura estratégica. Ao priorizar acordos que não envolvam gastos excessivos, a diretoria tenta equilibrar a reconstrução do elenco com a responsabilidade financeira. O planejamento do clube é claro:
montar um time competitivo, com reforços pontuais e de qualidade, sem repetir erros do passado que causaram prejuízos econômicos. Assim, a chegada de Mike continua nos planos, mas com uma abordagem mais cautelosa. O Santos aguarda o momento ideal para formalizar o pré-contrato e contar com o experiente lateral a partir do início de 2026, quando ele estará livre no mercado. Até lá, Matos segue monitorando o mercado em busca de oportunidades que se encaixem nas condições do clube e possam contribuir para um Santos mais forte e equilibrado. Segunda notícia. Santos consulta Rafael Veiga, mas disputa internacional dificulta sonho. O Santos Futebol Clube, em meio a seu processo de reestruturação e retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, iniciou uma movimentação ousada no mercado da bola. Consultou oficialmente a situação de Rafael Veiga, meio-campista de destaque do Palmeiras. A sondagem foi realizada de forma reservada, com o objetivo de entender os detalhes contratuais do jogador e avaliar a viabilidade de uma investida ainda nesta janela de transferências. Contudo, apesar do interesse do clube da Vila Belmiro, a disputa pelo atleta ganhou contornos complexos com a entrada de grandes concorrentes internacionais. Veiga, de 30 anos, é um dos principais nomes do elenco palmeirense há várias temporadas. Seu contrato com o Verdão é válido até março de 2027, com uma multa rescisória elevada, estipulada em cerca de 60 milhões de euros, valor que, convertido, ultrapassa os 380 milhões de reais. Apesar de possuir vínculo longo e ser considerado peça-chave por Abel Ferreira, o meia vem sendo alvo de sondagens de clubes estrangeiros. Entre eles, segundo a apuração do site Gol, estão o Dallas FC dos Estados Unidos e a tradicional Internazionale de Milão, da Itália. Ambos os clubes já procuraram o staff do jogador para iniciar conversas e sinalizaram o desejo de avançar com propostas nas próximas semanas. Essa movimentação ganhou força após a eliminação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição na qual Veiga participou de 4 partidas, somando 120 minutos em campo, mas sem marcar gols ou fornecer assistências. Internamente no Santos, a sondagem é considerada estratégica, ainda que vista como um passo ambicioso. A diretoria santista sabe das limitações orçamentárias e reconhece que qualquer tratativa envolvendo Veiga exigiria a participação de investidores externos ou acordos comerciais vantajosos para viabilizar a contratação. Apesar disso, o clube acredita no potencial de seu projeto esportivo e vê o retorno à elite do futebol brasileiro como um argumento de peso na tentativa de atrair grandes nomes para liderar o novo momento da equipe. Rafael Veiga, pela sua trajetória e perfil técnico, é visto como um reforço ideal para o Santos. Além de sua qualidade dentro de campo, ele acumula experiência em decisões importantes e poderia exercer papel de protagonismo no elenco comandado por Fábio Carille. A aposta da diretoria santista é de que o jogador, caso abra negociação com clubes brasileiros, possa enxergar no projeto do Peixe uma oportunidade de novo ciclo com liderança garantida e valorização esportiva. No entanto, a concorrência internacional pesa contra os planos do alvinegro praiano. Tanto o Dallas FC quanto a Inter de Milão têm poder financeiro superior e disputam ligas com ampla visibilidade mundial. Além disso, Veiga ainda não manifestou publicamente qualquer intenção de deixar o Palmeiras. Mesmo com o interesse crescente de outros clubes, ele segue treinando normalmente com o elenco alviverde, aguardando os desdobramentos da janela de transferências. Oficialmente, o Palmeiras não se pronunciou sobre uma possível venda do jogador. Nos bastidores, no entanto, a diretoria havia deixado claro ao staff de Veiga que qualquer conversação sobre saídas só ocorreria após o fim do Mundial de Clubes. Com a eliminação para o Chelsea, o cenário poderá mudar nos próximos dias, especialmente caso ofertas concretas sejam formalizadas. Para o Santos, a movimentação serve também como termômetro de mercado. Ao sondar nomes de peso como o de Rafael Veiga, a diretoria testa sua capacidade de negociação e busca medir o interesse de atletas consagrados em participar do novo momento do clube. A gestão de Alexandre Matos tem trabalhado com foco em reforços que cheguem com protagonismo e que representem um salto técnico evidente para o elenco. A abordagem em relação a Veiga faz parte desse planejamento.
ainda que a contratação seja considerada improvável nas condições atuais. A sondagem revela um Santos mais ambicioso e disposto a disputar grandes nomes no mercado nacional e internacional. O nome do meia segue em pauta, mas sua chegada dependerá de muitos fatores, principalmente da disposição do jogador em trocar o Palmeiras por outro clube brasileiro e das condições financeiras que envolvem um negócio dessa magnitude. Enquanto isso, o Peixe segue ativo no mercado, também buscando reforços para o ataque e a lateral direita. O uruguaio Brian Rodrigues, do América do México, e o lateral Mike, do Palmeiras, são alvos em diferentes estágios de negociação. Mike, por exemplo, só deve desembarcar na Vila Belmiro em janeiro de 2026, quando poderá assinar gratuitamente. Já Rodrigues tem valor alto de mercado, e também é disputado por clubes da MLS. A tentativa de contratar Rafael Veiga, portanto, insere-se em um contexto mais amplo de reconstrução e ousadia. O Santos quer voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e, para isso, sabe que precisa reunir peças-chave. A movimentação pode não resultar em contratação imediata, mas demonstra que o clube voltou a pensar grande, mesmo diante das limitações orçamentárias que o cenário atual impõe. Terceira notícia. Santos pressiona a CBF e enfrenta Leila Pereira para manter clássico contra o Palmeiras no dia 13 de julho. O Santos vive dias agitados dentro e fora de campo. Enquanto o elenco comandado por Fábio Carille intensifica os treinos visando o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A, a diretoria do clube travou uma queda de braço com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e também com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O motivo do impasse? O clássico entre Santos e Palmeiras, originalmente marcado para o dia 13 de julho, que pode ser adiado por solicitação do Verdão, algo que não agrada ao alvinegro praiano. A polêmica teve início com o pedido oficial da diretoria palmeirense para o adiamento da partida por conta da participação do clube no Mundial de Clubes da FIFA. Mesmo já eliminado do torneio após a derrota para o Chelsea nas quartas de final, o clube do Allianz Parque entrou em contato com a CBF para pedir mais tempo de preparação e evitar o desgaste de seus atletas no retorno ao calendário nacional. Inicialmente, a CBF acatou a solicitação do Palmeiras, colocando o jogo no status de data a definir no site oficial da entidade. No entanto, a decisão provocou reação imediata por parte da cúpula santista. De acordo com reportagem do All Sport, a diretoria do Santos, liderada por Marcelo Teixeira, não concorda com o adiamento e iniciou articulações nos bastidores para que o confronto seja mantido na data original. Segundo fontes internas do clube, a justificativa do Santos é baseada em um acordo prévio, caso o Palmeiras fosse eliminado nas quartas de final do Mundial. Como de fato aconteceu diante do Chelsea, o jogo contra o Peixe seguiria mantido para o dia 13. Assim, a decisão inicial da CBF de adiar a partida mesmo com a eliminação do rival causou estranheza e gerou uma forte reação nos bastidores. Marcelo Teixeira, conhecido por seu perfil conciliador mas firme em questões institucionais, já acionou interlocutores dentro da CBF para pressionar pela manutenção do clássico. A avaliação da diretoria santista é de que um eventual adiamento prejudicaria o planejamento técnico do time, que organizou sua logística e preparação física pensando no duelo do dia 13, considerado chave no retorno à Série A. Além disso, o Santos teme que o adiamento do clássico gere um efeito dominó, provocando alterações em outros compromissos da tabela e impactando negativamente o desempenho esportivo da equipe. A diretoria acredita que abrir esse precedente pode beneficiar adversários em detrimento do equilíbrio da competição. Nos próximos dias, uma reunião entre dirigentes dos dois clubes e representantes da CBF deve ocorrer para tentar definir o futuro da partida. Apesar do embate nos bastidores, Marcelo Teixeira e Leila Pereira mantêm uma relação cordial e profissional, o que pode facilitar o diálogo e eventualmente levar a um consenso sem necessidade de embates públicos ou desgastes institucionais. Internamente, no entanto, o clima é de firmeza. O Santos não está disposto a abrir mão do calendário sem justificativa considerada plausível. A postura da diretoria é clara: se o Palmeiras não está mais envolvido no Mundial, não há razão esportiva objetiva para o jogo não acontecer como previsto.
O clube reforça que em situações semelhantes no passado, foi obrigado a atuar mesmo diante de dificuldades, e espera tratamento isonômico da entidade que comanda o futebol nacional. Enquanto aguarda uma definição oficial, o clube também acompanha de perto as movimentações da CBF, que precisará se posicionar de forma definitiva nos próximos dias, já que o duelo se aproxima. Caso o adiamento seja mantido, existe a possibilidade de que o Santos formalize um protesto oficial, algo que está sendo analisado pelo departamento jurídico. Do ponto de vista esportivo, o clássico representa muito mais que 3 pontos. Será o primeiro grande teste do Peixe após o retorno à elite nacional, e uma oportunidade de medir forças diante de um dos favoritos ao título. A expectativa da comissão técnica e da torcida é de casa cheia na Vila Belmiro, clima de decisão e um jogo competitivo do início ao fim. Por outro lado, o Palmeiras ainda vive a ressaca da eliminação no Mundial e pode usar esse período como chance de reorganização. Para a equipe de Abel Ferreira, adiar o confronto pode significar mais tempo de recuperação física e reestruturação emocional após o revés contra os ingleses. Justamente por isso, o clube entende que tem bons motivos para solicitar a mudança. Mesmo assim, o Santos acredita que o interesse coletivo do campeonato deve prevalecer sobre as necessidades individuais de um clube, ainda que importante. A posição adotada por Marcelo Teixeira simboliza um momento de afirmação institucional do clube, que tenta recuperar protagonismo dentro e fora das 4 linhas. Nos bastidores, a leitura de que esse tipo de posicionamento marca uma nova postura da diretoria santista, mais ativa e assertiva em temas sensíveis. A expectativa é de que a reunião entre os dirigentes, que deve ocorrer em breve, possa selar o destino da partida de forma consensual, mas, se necessário, o Santos está preparado para manter sua posição até o fim. O clássico entre Santos e Palmeiras ainda não tem data confirmada, mas o que está claro é que a disputa já começou, e por enquanto, é fora de campo. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações aqui embaixo, deixar o seu like e comentário de qual cidade você está assistindo para que eu possa mandar um super beijo para todos vocês. Um beijo e até a próxima!